Há muita oportunidade na perícia financeira. Como eu já falei aqui, a demanda por perícias é muito alta, enquanto que a oferta de peritos qualificados no mercado é muito baixa, né? A demanda ela é alta porque a justiça recebe muitos processos, milhares e milhares de processos todos os anos, né? Segundo o trabalho realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, né? O Justiça em Números. A Justiça recebe milhões de processos novos todos os anos, né? E muitos desses processos são processos que envolvem dinheiro, envolve banco, empréstimo, financiamento, é o carnezinho que alguém não pagou, né? Alguém que não pagou o carnê lá do automóvel, da prestação da casa, se enrolou, alguém que parou de pagar o condomínio, né? Então, envolver o dinheiro foi para a justiça, fatalmente vai demandar algum trabalho pericial, tá? E esse trabalho pericial, ele é um trabalho especializado. Qualquer um consegue fazer perícia? Não. Não acredite que ao sair da faculdade, ou só com o que você aprendeu na faculdade, você vai conseguir fazer perícia judicial financeira. Você não vai conseguir, não. Você vai precisar, como qualquer profissão, como qualquer atividade profissional, você vai precisar buscar essa capacitação. Tá? Então, você saiu da faculdade sem saber o que é um processo judicial, como um processo judicial é composto, o que compõe, como é que ele tramita, quais são os personagens, quais são os documentos, né? Qual é o papel do perito judicial, né? O que é uma lide, o que é um objeto da perícia, o que é para fazer, né? Nada disso você aprendeu na faculdade. Você aprendeu matemática financeira? Show de bola. Mas você aprendeu a usar essa matemática financeira no contexto judicial do processo, onde as pessoas estão discutindo a abusividade na taxa de juros, onde as pessoas ali, o autor e o réu, estão discutindo uma cláusula do contrato, você não aprendeu isso, então você tem que buscar essa capacitação, certo? Então, essa mão de obra, o trabalho do perito judicial é um trabalho especializado. Você tem que buscar esse conhecimento. E como as pessoas saem das faculdades sem saber isso, sequer sabem que existe a oportunidade de você ter uma excelente renda no ambiente jurídico, como um perito judicial financeiro, né, as pessoas também não vão buscar essa especialização, certo? Professor, estou querendo fazer uma pós-graduação aí, que tem lá a perícia lá, vou aprender alguma coisa? Cuidado, né? Cuidado, porque se você for lá no programa de pós-graduação, de especialização, que tem de 20 disciplinas, 18 é disciplina disso, daquilo, de outro curso, né? E tem 2, 3 disciplinas só que tratam de perícia, foge disso porque tu não vai aprender nada. Principalmente se o título do curso é Perícia em Auditoria, pós-graduação em Auditoria, Perícia, Controladoria, Compliance, isso e aquilo. É um X-tudão que não vai te especializar em nada. Você vai sair com a sensação que perdeu seu tempo, perdeu o dinheiro, não sabe fazer nada e só levou um papel para casa, que vai pendurar ali na parede. Não sei se vai resolver o seu problema de currículo. Tá? Então, tome cuidado. Você precisa buscar uma capacitação prática, mão na massa, principalmente com quem já sabe fazer aquilo, tá? Bem, então tem muita oportunidade na perícia financeira. Pela questão da oferta e demanda, você já percebeu que tem oportunidade, né? E nesse nicho de perícia financeira, basicamente você tem 3 ou 4 oportunidades de prestação de serviço. A primeira oportunidade é quando o advogado vai ingressar com uma ação na justiça e antes de ingressar com essa ação, ele precisa de um cálculo de um perito para transformar a tese dele numa planilha, onde ele vai juntar na petição dele para dar entrada no processo contra o banco, por exemplo. Então, nesse momento, é a sua primeira oportunidade de ganhar dinheiro. A segunda oportunidade é sendo nomeado como perito do juízo, né? O juiz, ele precisa proferir a sentença, ele não sabe
quem está com a razão? É o autor ou o réu? Né? Tem ou não tem abusividade na taxa de juros? Então ele vai nomear você como perito para olhar os documentos no processo, analisar tudo e depois emitir um laudo, né, que é um relatório, que vai dizer qual é a sua opinião técnica sobre aquele ponto. E esses elementos, essas informações vão ajudar o juiz a proferir a sentença. É por isso que ele precisa nomear você como perito do juízo, tá? Então, essa é uma oportunidade. E nesta oportunidade, sendo nomeado como perito do juízo, você pode ganhar aí, pelo menos em média, de 2 a 5 mil por cada laudo de perícia financeira. Ou mais. Né? Eu tenho alunos no Prime Expert que foram nomeados para perícias de 7 mil, perícias de 9.500, perícia de 12 mil, perícias de 20 mil, tá? Cada caso é um caso. Existem perícias que são mais simples, de média complexidade e mais complexas. Então, cada perícia vai demandar uma especialização, um nível de conhecimento e, portanto, né, quanto mais, digamos assim, conhecimento requer, menos profissionais tem para realizar aquele tipo de trabalho. Então, essa mão de obra, essa expertise é mais valorizada. Então, é por isso que os trabalhos de perito são muito valorizados. Tá? Professor, estou meio desconfiado disso aí. Eu trabalho o mês inteiro, ganho 3 mil reais. Como é que pode um profissional fazer um laudo, sei lá, em 2, 3 dias e ganhar o salário que eu ganho um mês inteiro? Especialização. Especialização. E existe uma outra diferença aí brutal. Você, como empregado, seja CLT ou servidor público, você vende a sua vida, a sua hora. O perito judicial nomeado pelo juiz ou contratado pela parte vende a sua expertise. Resultado, ele entra para resolver a parada. É a experiência dele, é o conhecimento dele que ele vende. Não é a força de trabalho, não é o tempo da vida dele, não é o serviço braçal, tá? Não é ficar digitando, não é o perito, ele vende a sua expertise, certo? Onde você vai encontrar um perito judicial hoje? Você não vai encontrar na esquina. Então, como existe pouca oferta qualificada no mercado, essa oferta que tem disponível é mais cara. Então, você vai cobrar para realizar um laudo pericial R$ 2.000, R$ 3.000. Mesmo porque esse trabalho que você vai realizar nesse processo judicial, o que está sendo discutido ali é 100 mil, 200 mil reais, é 2 milhões, é 5 milhões de reais. Então, você é nomeado num processo que está se discutindo ali 3 milhões de reais, é plausível que você vai cobrar 3 mil, 4 mil, 10 mil, 20 mil reais. Porque você não está vendendo força bruta, você não está vendendo tempo, você está vendendo solução, resultado. E não é todo mundo que sabe, né, resolver esses problemas. Não é todo mundo que vai saber elaborar um laudo pericial. Tá? Então, por isso, da valorização do mercado. Além de você fazer um cálculo pericial para o advogado da entrada no processo, além de você ser nomeado pelo juiz como perito do juízo para entregar um laudo e ajudar o juiz a proferir a sentença, você pode atuar também como assistente técnico da parte autora ou da parte ré. Quando o juiz nomeia um perito judicial, o autor e o réu podem indicar o seu perito particular, que a gente chama de assistente técnico do autor ou assistente técnico do réu, que é um perito também. É igual o perito do juiz, só que é um perito particular da parte, que vai defender a tese do autor ou a tese do réu. E nesse momento você vai digamos assim, entregar um parecer técnico, você vai dar orientações ao advogado, você vai ajudar a acompanhar o trabalho do perito do juízo, e para isso você vai cobrar também, tá? Igual o perito do juízo cobrou ou muito mais do que o perito do juízo cobrou. Às vezes o perito do juízo cobra lá 4 mil reais e você cobra 7, certo? Então, você pode cobrar a mesma coisa que o perito do juízo cobrou ou muito mais. Aí é a negociação sua com a parte autora ou com a parte ré.
E uma outra forma, uma quarta forma de você prestar serviço nesse mercado é fazer liquidação de sentença. O processo já transcorreu, já andou, o juiz já deu a sentença, condenou o réu, o autor ganhou. Agora o autor quer receber o dinheiro dele, certo? A devolução de dinheiro, alguém que vai querer receber dinheiro ali. Alguém vai receber, alguém vai ter que pagar. Então, você pode ser contratado por uma das partes para apresentar uma planilha de Excel que a gente chama de cálculo de liquidação da sentença ou do cumprimento da sentença, que é transformar a sentença do juiz, que é um texto, em uma planilha de Excel. Aí você vai entrar no processo, vai pegar os valores, vai colocar numa planilha, vai calcular correção monetária, juros de mora, totalizar tudo e apresentar ao advogado, onde ali vai ter o valor total que a parte autora, por exemplo, tem direito a receber. E olha só que interessante, a outra parte, não querendo pagar mais do que gostaria, vai também contratar um outro perito para fazer a sua versão do cálculo da liquidação de sentença. Então aí você tem de um lado um perito ganhando dinheiro com liquidação e do outro lado também um outro perito ganhando dinheiro. E você pode ser um desses dois peritos, onde você vai apresentar um cálculo de liquidação e vai cobrar também por isso. E olha que legal, às vezes, quando os valores são muito conflitantes, quando o autor apresenta um cálculo de liquidação e o réu apresenta outro cálculo de liquidação e os valores são muito conflitantes, acaba que o juiz nomeia um perito para realizar uma perícia em liquidação de sentença, onde o perito do juízo vai elaborar um laudo e apresentar a sua opinião sobre os valores a serem liquidados. E aí, novamente, um outro perito pode ser nomeado nesse momento, tá? Olha que interessante. O juiz pode nomear um processo no início para tratar especificamente da questão ali do fato que envolve o mérito, e depois lá na frente, na liquidação, após a sentença, o juiz pode nomear um outro perito só para fazer a liquidação de sentença, por exemplo, caso haja muita divergência entre os cálculos das partes. Então, repara que a demanda, a oferta por serviço na justiça é muito alta, é muito grande. Eu acho que você não ouviu isso na sua faculdade. Talvez o contador tenha ouvido lá naquela disciplina de perícia, lá da faculdade. Agora, administrador economista nunca ouviu isso na vida. E a gente sabe que o mercado judiciário é um mercado bilionário, né? É um mercado bilionário, os processos são de milhões, bilhões e etc e tal. Imagina que você é nomeado no processo onde está sendo discutido ali 3, 4 milhões. Quanto que vai ser o teu honorário? E tendo em vista o vulto dessa causa e a sua responsabilidade, né? Então, há muita oportunidade.